Slide aí para mim, Enzo, por favor. Juízes capítulo 13, versículo 22, diz a palavra de Deus assim: Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer porque vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor, Deus, quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois, a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Amém e amém. Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, abençoa, Deus, os nossos corações. Continua, Deus, movendo as águas na nossa vida, Deus. Continua, Deus, renovando as nossas forças e nos fortalecendo, Deus. Colocamos diante de Ti, lançamos sobre Ti, Deus, todas as nossas ansiedades, todas as nossas lutas e aflições. Tudo aquilo que nos incomoda, Senhor, nós colocamos diante de Ti, porque cremos, ó Deus, na Tua fidelidade e no Teu amor que está sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Você acredita nisso? Glória a Deus. Olha que interessante, a gente está lendo essa parte final do texto que fala sobre a trajetória de Israel no período em que Sansão foi juiz, né? Gosto muito dessa passagem de Sansão. Eu acho interessante e relevante para a nossa noite, né, falar sobre isso. O tema dessa noite é Me Faz de Novo. Esse é o tema. Me faz de novo, como está ali, né? Eu botei essa imagem de fundo, né? O barro, o vaso ali na mão do olheiro. O olheiro, quando está fazendo o vaso, né, e ele observa que existe alguma imperfeição, alguma coisa que precisa ser melhorada, ou que o projeto não está legal, o que ele faz? Ele destrói todo aquele vaso e ele refaz aquele objeto. Da mesma forma somos nós na mão de Deus, amém? Apesar de confiar em Deus, né, ou melhor, confiar, né, é um pouco complicado, porque sai um pouco do seu controle, do seu domínio, e aí nos gera aquela aflição, aquele medo, mas acredite que o teu Deus, Ele é fiel, e Ele está no controle de todas as coisas. Interessante, né, que quando o anjo do Senhor se revelou, né, a Manoá e a sua mulher, quando ele contou a visão, quando ele passou tudo o que tinha que acontecer, mesmo com toda a revelação, olha só, e o cuidado de Deus, ainda gerou aquela dúvida e insegurança no coração desta família. Gente, olha que foi algo assim, né, bem claro, não foi algo assim obscuro, não foi aquele sonho que você teve e acordou e não entendeu o sonho, ficou nebuloso, não, foi uma visão clara, foi uma linguagem assim, como nós estamos conversando aqui neste momento. Só que na vida desta família era algo sem precedente. Eles nunca tiveram assim essa oportunidade de ver o anjo do Senhor, de conversar com ele. E aí gerou aquela insegurança e aquele medo. Será que nós vamos morrer porque nós vimos a Deus? Será que nós vamos morrer porque nós estamos na presença de Deus? Será que nós vamos morrer porque nós testemunhamos o sobrenatural de Deus? Aí a mulher sábia, o que ela faz? Ninguém sabe disso, tudo bem, eu vou falar que você não deve estar acostumado. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ó, lembrou lá. Mulher sábia, ela edifica a sua casa. Aí a mulher de Manoá disse para ele: benzinho, preste atenção, se o Senhor Deus quisesse nos matar, Ele já teria feito isso há muito tempo. Se essa luta, se essa dificuldade que veio sobre nós fosse para nos destruir, isso já teria acontecido há muito tempo. Aí ela está dizendo que o Senhor não aceitaria a nossa oferta, o Senhor não aceitaria as nossas orações, o Senhor não aceitaria a nossa atitude. Nada disso Ele aceitaria, se não fosse da vontade dEle. Então aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu, aquilo que nós testemunhamos aqui,
Esse sobrenatural de Deus não é para a nossa morte. O que está acontecendo é para a nossa edificação. E olha que o anjo já tinha falado sobre isso. O anjo já tinha mostrado quais eram os planos de Deus. E aí no versículo 24, a mulher deu à luz, conforme o anjo tinha dito, né? E deu o nome de Sansão, e ali aquele menino foi crescendo ali, abençoado por Deus. Então nessa noite eu quero te dizer o seguinte: lance sobre Jesus as suas dúvidas e incertezas. Lance sobre Jesus as suas dúvidas e incertezas. Se você não viu um anjo, se o anjo não falou com você, né, cara a cara, como Manoá, olha só, eu vou repetir para você entender. O anjo foi claro, falou abertamente com eles, e eles ficaram com dúvida, com medo. Imagina nós, que hoje nem enxergamos mais, e na verdade nem cantamos mais. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo. Não, a gente não fala nem mais isso, gente. A gente nem canta mais isso. Imagina nós, né, que a gente tem esses momentos de adoração, de louvor a Deus, mas não é aquele sobrenatural, né, de se materializar. A diferença é essa. Hoje nós não temos o material. Hoje o que nós temos? A fé. Amém? Você está comigo ou não? Você não, sei lá, algumas pessoas ficaram assim meio em dúvida, né? Tal. É fé, gente. Hoje a gente não tem o físico, nós temos a fé. E a fé é o quê? É o firme propósito das coisas que você não vê, mas que você espera. É isso que vai conquistar. É isso que vai te fazer conquistar. É isso que te faz andar, é isso que te faz caminhar. Sabe, a gente não caminha só por causa das nossas pernas, porque, por exemplo, quem não tem pernas, como é que vai caminhar? O que nos move é a fé, é acreditar e confiar em Deus. Então, lance sobre Jesus todas as suas dúvidas e incertezas. Aí eu queria fazer uma lembrança, né? Eu queria voltar aqui um pouquinho nesse capítulo 13, e se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode abrir lá no versículo 1 do capítulo 13. Vê se você consegue chegar lá. Versículo 1 do capítulo 13 diz assim, ó: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por quantos anos? De novo, quantos anos? Eu tenho 38. Fico imaginando. Imagina 40 anos na mão dos filisteus, na mão do adversário. Imagina 40 anos vivendo cativo, oprimido, sem condições nenhuma. Assim estava o povo de Deus. Resultado de quê? Das suas escolhas. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu queria te falar sobre o seguinte: entregar. Essa palavra me chamou muita atenção na minha versão. Aí eu fiquei lendo e falei assim: o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Eu falei assim: meu Deus, como é que pode isso? Qual é o significado desta palavra? E um dos significados de entregar é permitir. Presta atenção nisso, ó. Permitir. Fala para o seu irmão para ele não dormir, ó. Permitir. Significa o quê? Deus permitiu. Olha só. Deus permitiu. O fato de Deus permitir que você passe por lutas e aflições não significa que Ele te abandonou, amém? Não significa que Deus te abandonou, jamais. O inimigo pode até lançar isso e dizer isso. Ih, rapaz, tu tá, ó, se perdeu, irmão. Eita, esse pecado, isso é pecado, isso é aquilo. O inimigo pode jogar várias setas na sua vida, mas você tem que acreditar no seguinte: eu estou passando por lutas, estou passando por dificuldades, por permissão de Deus, mas eu tenho um Deus que está comigo na adversidade. Como nós cantamos, na tempestade é Deus, na chuva forte é Deus, em todos os cantos Deus está, amém? Aonde você estiver, Deus está. Acredite nisso. 3 anos desempregado, crise de ansiedade, lutas e aflições. O
Queridos, em todas essas circunstâncias, Deus estará com você, se você permitir que Ele faça parte da sua vida. É só isso, se você permitir. O que infelizmente acontece é que muitas das vezes nós não permitimos, nós não aceitamos. Eu estava lendo algo interessante lá no trabalho, em uma das nossas reuniões e bate-papos, né, que nós temos o hábito, por exemplo, quando alguma coisa dá errado, né, a gente tem o hábito de apontar erros. A culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano, a culpa foi de beltrano. Né? A gente tem sempre esse hábito disso. E aí existe um conceito de mudança de cultura, né, nas empresas, de dizer o seguinte: ao invés de você acusar alguém de alguma coisa que não aconteceu do jeito que você queria, pense da seguinte maneira, e diga para o pessoal o seguinte: o que nós podemos aprender com esta lição? Olha que interessante, olha como é que é a mudança. O que nós podemos aprender com isso que aconteceu, para quê? Não se repita. Para que não gere em nós tal adversidade. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, isso é muito bom mesmo, né? Porque nós, seres humanos, temos o problema de pensar o quê? Em acusar o próximo, né? Poxa vida, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. Como, por exemplo, olha só, nós estamos diante de um grande desafio na nossa igreja, né? Uma grande causa na nossa igreja, um problema judicial na nossa igreja. Nós estamos brigando na justiça para dizer que esta terra que Deus nos deu é nossa e a nós pertence. Ponto. Final. É um ponto de pregação, é um ponto de reunião e assim será para a glória de Deus. Amém? Ó, assim será. Tu vê, nós estamos neste impasse. Aí, o que acontece? O que a gente tem que se cuidar, né? Ou nos resguardarmos, para que a gente aprenda o seguinte: o que nós podemos aprender com isso que nós estamos vivendo? Como eu disse, só vê milagre, só recebe milagre quem está passando por alguma luta. Então, se nós estamos passando por esta luta, é uma grande oportunidade que nós temos de ver Deus agindo mais uma vez neste lugar. Amém? Olha só, o povo que está aqui hoje não é aquele povo de 20 anos atrás, entendeu? Quando a gente estava aqui há 20 anos atrás, quando foi aí, 20 anos não, desculpa, não tem tanto tempo assim não. Foi 2007, tem 13, 15 anos atrás, 15 ou 16 anos atrás. Quando o imóvel foi a leilão, algumas pessoas fazem parte, né, dessa história, sabem disso, mas talvez você não estava aqui nesse período. Hoje você tem a oportunidade de testemunhar, mais uma vez, o agir de Deus neste lugar, amém? E não só neste lugar, mas na sua vida. Então lembre-se disso, olha só, Deus, Ele permite que você, né, faça as suas escolhas. Deus permite que você faça as suas escolhas. Sendo que, por mais errado que ela seja, Ele nunca vai te abandonar. Assim aconteceu com o povo de Deus. Versículo 1 do capítulo 13, se você puder, né, ler comigo, ou melhor, se a gente puder ler junto, deixa eu botar ele aqui, olha lá, ó. Vamos ler juntos? Os filhos de Israel. Não, gente, não é só eu sozinho não, gente. Eu falei assim, o junto, ele tem um sentido assim, de unidade, entendeu? Assim é junto, tá? É unidade, vamos lá. Os filhos de Israel. Deus permite e Deus permitiu que Israel tivesse feito aquela escolha. Que Israel tivesse se desviado, mas isso não significou que Deus tinha abandonado aquela nação. Assim como Deus não vai te abandonar, por mais errado que seja as suas escolhas. Aí diz a palavra de Deus que o menino cresceu. Quem era esse menino? Era o juiz, era o libertador, era a provisão de Deus para que pudesse resistir à opressão dos filisteus. Esse menino que a gente pode também trazer para a nossa realidade, quem? Jesus. Jesus, gente, o menino que nasceu,
para quê? Para que nos libertasse, porque Sansão viveu no tempo de Israel e libertou Israel. Na verdade, ele foi juiz por 20 anos em Israel, protegendo o povo dos filisteus, lutando contra os filisteus. Hoje a realidade de Jesus é bem abrangente, é todo aquele que crê, não é mais Israel apenas, mas é todo aquele que nele crê. Então o menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Isso eu já enxergo que Deus não abandonou Israel e Deus não nos abandona porque o Espírito de Deus está em nós, amém? Show de bola. Aí nós temos uma outra realidade. Nós vamos entrar agora num outro momento, já no período ali de Sansão. Sansão já estava ali lutando com os filisteus, arrumando confusão com os filisteus, e Sansão se deparou com uma realidade que talvez ele não esperava que acontecesse. Está lá no capítulo 15, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: então 3.000 homens, presta atenção, 3.000 homens dos filisteus. De quem? Isso, é isso mesmo que você está vendo, ó. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a quem? Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? 3.000 homens foram confrontar Sansão. Por que Sansão estava arrumando encrenca com os filisteus? Deixa os homens quietos, rapaz. Você vai trazer essa perseguição para a gente? Você vai trazer essa luta para a gente? Eram homens conformados com o domínio do mal. Eram homens conformados com o quê? Com a opressão dos filisteus. Porque tudo que Israel plantava, o que o filisteu fazia? Ou ele tomava ou destruía. Toda a possibilidade de crescimento de Israel, o que os filisteus faziam? Não permitiam. Era um clima bom? Claro que não. Não era um clima bom. Mas os homens foram confrontar aquele que foi levantado por Deus para destronar, vamos colocar dessa maneira, os filisteus. A nossa realidade, né? Ela é espiritual, e ela sendo espiritual, a gente trazendo para a realidade de hoje, quantos crentes estão conformados por viver sob o domínio do mal? Olha só, debaixo de um domínio de opressão. Quantos cristãos estão conformados por viver, às vezes, o dia a dia, sem coragem para lutar, sem coragem para resistir. Mas hoje, nessa noite aqui, não tem ninguém conformado não, amém? Essa noite, graças a Deus, esse culto de hoje é para pessoas inconformadas. O culto de hoje, gente, ele é para pessoas desobedientes. É para pessoas como eu, impacientes e insubmissos. A Deus? Não. Ao império das trevas, ao domínio do mal, amém? Porque a partir do momento que lança sobre você uma opressão, você luta com louvor, você luta com oração, ou seja, você se mostra inconformado com essa opressão. Essa é a realidade que eu quero te trazer nessa noite. É por isso que nós estamos nessa campanha de oração, é por isso que nós estamos nesse desafio. Por quê? Porque nós estamos inconformados com este espírito enganador, nós estamos inconformados com a proliferação do mal na nossa terra, na nossa vida, na nossa casa. É como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu acho que eu devo ter colocado em algum lugar. Não coloquei não. Mas eu vou ler com você. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau
e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Presta atenção que a palavra dita, né, nesse trecho que nós acabamos de ler de Efésios, ele fala que existe principados e potestades, existem dominadores deste mundo, e é contra essas forças que nós lutamos. É contra este domínio que nós lutamos. E quando nós lutamos, nós demonstramos que nós estamos inconformados com isso, com esse crescimento, com esse desenvolvimento do mal. Por isso, a palavra de Deus nos recomenda no versículo 13, pegue toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. E depois de ter vencido, ou seja, olha só, presta atenção, pega toda a armadura de Deus para que você possa resistir. E depois de ter vencido, significa que existe vitória em toda luta que você trava quando Deus está contigo, amém? Existe vitória, e essa vitória, o vencer, o conquistar, o avançar, ele vai fazer com que você permaneça inabalável, que a sua fé não seja abalada, que a sua confiança em Deus não seja abalada. Eu sei que viver lutas é difícil, é complicado, mas acredite que no final dessa luta tem vitória para você. É igual, né? Se a gente colocar aqui a mesma analogia, só tem vitória quem passa por luta, querido. Não é verdade? É lógico, né? É lógico. Só tem vitória quem passa por luta. Quem não passa por luta não vai ver vitória, não adianta, não vai enfrentar a vitória. Vamos lá. O que mais a gente tem por aí? Sansão estava, eu imagino Sansão, gente, quando foi abordado com esses 3.000 homens, eu nem sei o que é esse quantitativo de gente, mas eu imagino Sansão ali olhando e falando assim, caramba, né? Eu estava aqui brigando com os caras, brigando pela nação, arrumando uma encrenca com eles, me vingando lá do que eles fizeram comigo, e o povo, ao invés de me apoiar, estava justamente o contrário. Sansão estava lutando sozinho, olha só. Sansão estava lutando essa batalha sozinho, e não é porque ele tinha uma força, porque ele era o único com uma força sobrenatural, não. Sansão estava lutando sozinho porque ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Assim como você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, naquilo que Deus te levantou para fazer. Você tem que acreditar, porque se você não acreditar, alguém estará lutando sem a sua ajuda, sem a sua participação. Vê se você consegue entender isso. Se eu tenho fé e você tem fé, eu já não estou mais sozinho, somos dois. Se 10 de nós acreditarmos no mesmo agir de Deus, já não estaremos sozinhos, nós somos 10. Se 20 pessoas acreditarem, não estaremos mais sozinhos, seremos 20. E como diz, né, a frase no contexto de hoje, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. De fato, isso é uma verdade. Mas com Deus somos imbatíveis. Com Deus somos imbatíveis. Eu posso estar lutando sozinho a minha luta e travando uma guerra violenta. Com Deus, sou imbatível. Amém? A Adriana falou isso, se não me falha a memória, acho que foi na anterior do Jefté. A Adriana falou sobre isso. O único que não pode faltar, você pode estar sozinho, você pode ter sido abandonado pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos. O único que não pode faltar do seu lado é Deus. Deus garante a vitória. Ponto final. É Deus quem garante a nossa vitória. Então acredite nisso, Sansão estava lutando sozinho, mas você não está sozinho. Deus está contigo, sobre você está o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você, amém? Isaías capítulo 60, versículo 2 fala isso. Sobre você está o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. A unção de Deus está sobre você. A unção de Deus em Sansão tornou ele o homem mais forte, uma força sobrenatural, tipo a minha, quando eu estou acordando aí às 5 da manhã, né? Que copo cai, aquela loucura toda.
tropeça, né? A doideira toda. Sansão era um homem muito forte, mas ele só era forte a partir do momento que o Espírito de Deus agia nele. Sem o Espírito de Deus, o que era Sansão? Eu e você. Olha que interessante. Sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus, Sansão era como eu e você. O que nos faz hoje ser Sansão é a unção de Deus, é a presença de Deus, é buscarmos ao Senhor nosso Deus. Mas Sansão começou a desanimar a gente. Como Sansão estava sozinho nessa batalha, Sansão começou a olhar por um lado complicado, um lado difícil. Sansão começou a olhar para uma circunstância difícil. Sansão começou a olhar para as circunstâncias à sua volta e ele começou a se desviar do seu propósito. Ele começou a olhar e falar assim, poxa, eu vou ficar lutando mesmo por esse povo? Que se der mole eles teriam me linchado? Eu vou guerrear mesmo por essas pessoas? Não, eu vou viver minha vida. Essa é a natureza humana que nós temos. Olha só, a natureza humana que nós temos, ela nos consome, ou melhor, consome as nossas forças diante da dificuldade. A nossa natureza humana, a sua carne, este ser que você tem aí, ó, essa matéria que você tem, ela se consome diante das dificuldades e ela é vencida pelas adversidades. O seu corpo, ele é vencido com facilidade. Simples assim, Covid-19 mostrou para a gente como é simples, como é fácil para o ser humano, para o corpo humano padecer. A gente às vezes malha, né, caminha, tem uma alimentação balanceada, tem uma série de práticas boas, mas num piscar de olhos, a nossa matéria, ela se desgasta. Olha só, o seu corpo pode se desgastar. Diga para essa pessoa do seu lado, mas não fala isso pela idade dela não, porque senão você vai olhar para o Almir, aí não vai pegar mal para caramba. Mas diga para ela o seguinte, olha só, o seu corpo se desgasta. Nessa derrota, não passa nem do teto. Vamos de novo. O seu corpo se desgasta. Tudo bem, faz o seguinte, não fala para o marido e para a mulher não. Fala para alguém do outro lado, né? Não fala para o marido não, porque isso vai dar uma crise. Tá vendo o que você falou? Mas diga o seguinte para ele, olha só. O seu espírito vivifica. O seu corpo pode desgastar, mas o teu espírito vivifica. O seu espírito é renovado. Amém? Aleluia. Eis que vem a hora, olha só. Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, diz a palavra do Senhor, lá em João capítulo 16, do 32 ao 33, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas, olha só, Jesus falou essas coisas para que em mim, Jesus falando, né gente, eu estou falando aqui, não, daqui a pouco vocês vão entender que eu sou Jesus. Jesus dizendo, eu falei essas coisas, eu antecipei essas coisas para vocês, para que vocês acreditassem em mim e tivessem paz em mim. Porque no mundo, vocês passam por aflições. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por causa do Espírito que habitava nele. E você vai vencer, querido, por causa do Espírito que habita dentro de você. Glória a Deus. A obra de Deus, creia nisso, a obra de Deus na sua vida, ela não foi em vão, querido. Ela não foi em vão, ela não foi por acaso. Olha que interessante. Eu acredito que aquilo que eu vivi na minha vida, acredite que o que você vive na sua vida não foi por acaso, mas foi para que você vivesse o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus. Ah, mas eu errei há um tempo atrás, eu cometi falhas e erros, e Deus não me ama por causa disso. Pelo contrário, todas as suas transgressões Deus já conhecia antes mesmo de você nascer.
E eu digo para você, ele morreria mais uma vez por você. Deus, gente, preste atenção que Jesus, ele não foi enganado como Sansão. Jesus não foi para a cruz esperando um povo submisso, um povo que o amasse. Jesus não foi. Jesus foi para a cruz sabendo que o povo o trairia. Jesus sabia que eles gritariam por Barrabás e não por ele. Jesus já sabia o que aconteceria. Mas ele entregou a própria vida, mesmo sabendo o que nós faríamos por ele. Então pense nisso, né? Pensa nisso e analisa o seguinte: não são pelas suas boas obras, não são, sabe, pelas suas boas atitudes, ou não são pelas suas más obras, que o Senhor vai deixar ou vai te amar. Não é por isso. Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama incondicionalmente. Mas o amor que nós retribuímos a Deus, ele tem que despertar em nós a vontade de querer fazer a coisa certa, amém? De querer agradar a Ele. Por mais que a gente às vezes se esforce e não consiga, a gente tem que continuar se esforçando. Colossenses capítulo 1, versículo 13, aí está lá, lindo demais. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Deus, a obra de Deus foi para fazer isso. Foi para te libertar das trevas e para te tirar das trevas. Não só para te libertar, mas para te tirar das trevas e te colocar no lugar de luz, aonde Jesus habita. Talvez no céu? Não, querido, estou falando nesse tempo aqui que nós estamos. É nesse plano aqui que nós estamos. É nesse plano que nós estamos. Senão, a salvação, a redenção, a paz, a alegria, o amor, a gente só vai encontrar no céu, não daria. Estou te falando a realidade nesta terra. Por mais que você passe por lutas, não significa que você está em pecado, ou que Deus não te ama, ou que Deus não gosta de você. Isso é doutrina de outro lugar, não é a nossa. Não é a nossa doutrina te dizer que você está passando por luta porque você está em pecado. Porque todo mundo passa por luta, amém? Todo mundo passa por luta, querido. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. O que te faz diferente de mim? O que faz nós diferente uns dos outros? Não é por isso, não é por causa disso. Mas também não seja negligente, né? E vai falar assim, então agora, passe livre, ganhei um passe livre. Ganhei um Vale Night. Nada disso, né? Pelo amor de Deus. Vamos que vamos. A obra de Deus na sua vida não foi em vão, não será em vão, não será por acaso. Pelo contrário, Deus te libertou do poder das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu Filho amado. Desculpa. Vamos lá. Por último, para a gente encerrar, aí a gente vê a trajetória final de Sansão. Olha só. Trajetória final de Sansão. Sansão foi aprisionado, foi traído, teve lá seus cabelos cortados, sua cabeça raspada. E aí, como eu disse, o poder de Sansão não estava no seu cabelo, ele só tinha que seguir mesmo aquela ordenança, mas o poder não estava nos seus cabelos. A trajetória final de Sansão foi ter os seus olhos vazados. Sansão foi cegado pelo inimigo, pelo adversário. Sansão foi humilhado, Sansão foi colocado a trabalhos pesados. Sansão foi, ou melhor dizendo, Sansão teve tudo para morrer, né? Na sua essência, vamos dizer assim. Acho que eu não vou me expressar legal. Vamos lá. Sansão teve tudo para não ter motivação nenhuma. A opressão na vida de Sansão foi tão grande, não foi só apenas física, mas foi também emocional. Sansão poderia ter entrado, numa convalescência ali, ele poderia ter entrado numa depressão, numa crise de ansiedade. Sansão poderia ter se lamentado pela dificuldade que ele estava vivendo e dizer assim, poxa, foi porque eu confiei em alguém. Olha que interessante. Ele poderia ter colocado numa posição de vitimismo,
dizendo: foi porque Dalila me traiu, porque eu cheguei aqui neste lugar. Foi porque o povo de Israel não me apoiou, por isso eu fui entregue aos filisteus. Sansão poderia ter colocado a culpa em tantas outras pessoas, e até mesmo nele, ele poderia ter colocado a culpa. Eu não deveria ter confiado em ninguém, eu não deveria ter feito isso ou aquilo. Mas Sansão teve uma inteligência emocional que eu quero que você tenha nessa noite. Eu não quero que você chegue ao estágio dele, mas eu quero que você tenha nessa noite. Mesmo com toda a situação ou deformidade que estava o corpo de Sansão, o espírito dele continuava o mesmo. Sabe por quê? Versículo 28 do capítulo 16, que diz assim: Sansão clamou ao Senhor. O inimigo, tem uma música que fala sobre isso. O inimigo tenta, o quê? Se levantar. Ele tenta te destruir. Ele tenta alguma coisa aí. Derrubar, né? Não é do meu repertório, mas lembrei dessa música aqui agora, né? Não é da minha preferência, mas ela fala sobre isso. O inimigo tenta, né, te derrubar, te matar, ele tenta destruir. Ele tenta. Ele pode fazer isso com o corpo, a matéria, mas você não pode permitir que ele toque no espírito que está dentro de você. Você não pode permitir que isso mude a sua fé, a sua confiança. É aquilo que nós lemos, inabaláveis. Aí Sansão fez aquilo que eu coloquei lá no início, né, no tema dessa noite, que eu vou botar aqui no final, que eu botei aqui no final. Meu Deus, cadê? Não, eu estou voltando, gente. Brinquedinho. Sansão fez isso. Pediu a Deus mais uma vez: me faz de novo. Aquele guerreiro, me faz de novo, Senhor. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Legal. 3 coisas que Sansão fez que eu queria que você tivesse no seu coração no momento de adversidade na sua vida. Primeira, Sansão clamou ao Senhor. Amém? Diga comigo, clamou. Segunda, agiu. Terceira, Deus garantiu o resultado. Mais uma, vou repetir porque eu gostei demais dessa frase do pastor. Depois eu vou melhorar ela porque, né, vai ficar mais interessante. Mas é basicamente assim: você dá o primeiro passo, né, e Deus garante o resultado, não é verdade? Você dá o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, o que acontece? Nada. Vai acontecer nada. Vai continuar na mesma, estagnado. Não é verdade? Continua estagnado. Então, acredite no seguinte: o passo que você está dando, o passo que você vai dar nessa noite, ele é o passo para a sua vitória, amém? Quem vai garantir o resultado deste passo é Deus. Eu sou até mais ousado de dizer o seguinte: o que move você é o Espírito de Deus. Esse passo não é a sua força, porque pela sua força você estaria preso. Esse passo, quem te dá é a fé e o sobrenatural de Deus na sua vida. É isso que te faz andar. É isso que te faz caminhar. Você só rompe as barreiras quando você acredita, quando você tem fé. Teve um louvor aí que nós cantamos, eu não lembro agora mais ou menos qual foi, mas tem um trecho muito interessante que diz o seguinte: aonde muitos pararam, você pode prosseguir. Aonde muitos desistiram, você pode avançar. Só depende de você. E eu digo para você o seguinte: se você clamar ao Senhor e disser para Ele:
me faz de novo ser aquela pessoa, me faz de novo ser aquele instrumento em tuas mãos, me faz de novo, Ele vai fazer na sua vida. Deus proverá na sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Mas vamos orar confiando, vamos orar acreditando, vamos orar mesmo descansando no Senhor nosso Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, Deus, eu coloco em tuas mãos a tua igreja, Deus, que está aqui, ó Deus, nesta quarta-feira, que foram chamados por Ti, convidados por Ti, Deus, para sair daqui, ó Deus, não com uma palavra apenas, não com uma citação bíblica, Deus, mas para sair daqui, ó Deus, crendo na resposta das suas orações, crendo, Deus, na provisão, no Teu agir, ó Deus, dessas vidas, Pai. Eu coloco diante de Ti, Deus, cada luta, cada provação, tudo aquilo que está sendo lançado, Deus, neste altar, Deus, que está sendo lançado porque nós confiamos em Ti, Deus. Eu coloco em Tuas mãos, crendo na vitória, Senhor. Manifesta, Deus, o Teu poder em cada lar aqui representado, Deus. Para aqueles que estão passando dias, Deus, de dificuldades, de portas fechadas, em nome de Jesus, Deus, que não se abram as portas apenas, mas que se abram os céus e sejam derramadas bênçãos sem medidas, Deus. Que possamos ver o sobrenatural agindo, Deus. Que possamos ver milagres, não apenas nas nossas vidas, mas que possamos ver milagres na vida dos nossos irmãos, nossas orações sendo respondidas, nosso clamor sendo atendido, Deus. Toda a opressão maligna sendo destruída, Deus. Todo mal sendo desfeito. Em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos a nossa família, a nossa casa, Deus. Porque não estamos com eles 24 horas, mas o Teu Espírito Santo está, Deus. O Teu Espírito Santo está guardando a nossa casa. O Teu Espírito Santo está zelando pelas nossas vidas, Deus. Por isso, Deus, eu coloco em Tuas mãos cada um, ó Deus, aqui nesta noite, Deus. Aonde nós estivermos, Deus, o lugar que o Senhor nos colocar, ó Deus, não será em vão, não será por acaso, mas será, ó Deus, a Tua provisão através das nossas vidas, Deus. Abençoa, Deus, a Tua igreja, Deus. Abençoa, Deus, este povo que se chama pelo Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. E diz o louvor que diz o seguinte: não me guio pelas vistas, eu não me guio pelo que vejo. Sansão não enxergava mais. É por isso que a fé é interessante. A fé não é pelo que você vê, mas é pelo que você acredita. Sansão já não enxergava com os olhos naturais, mas ele nunca deixou de enxergar pelos olhos espirituais. Sansão, ele já estava arrebentado, com o corpo arrebentado pela transgressão que ele tinha cometido. Mas o espírito dele continuava com Deus. Eu digo para você, podem tentar te destruir, podem tentar acabar contigo, mas eles nunca vão tocar no espírito que se move dentro de você. Porque esse é Deus guarda. Não tem como. Deus pode permitir muitas coisas na sua vida, mas aquilo que Ele está permitindo não é para a sua destruição, não é para a sua morte. É para que a glória dEle seja manifestada. Creia nisso e vamos ficar de pé e vamos orar por essas vidas. Vamos orar por essas pessoas. Aproveitando, Flávio, que você está aí, me ajuda aqui, por favor. Faça essa oração, por gentileza.